Rádio FAT, a rádio que faz a diferença. Universo da música, instrumentos musicais. Tudo em áudio, acessórios, concertos e regulagens. Instrumentos novos e usados. Temos sempre uma opção com preço justo para você. Faça-nos uma visita. Rua Prudente de Moraes, número 693, bem no centro de Piracicaba. Atendemos também pelo WhatsApp 19991335789. Universo da música, instrumentos musicais. Vem pra cá, porque aqui o atendimento não desafina. Wellington Oliveira Consultoria e Treinamentos. Wellington é coach e analista comportamental e oferece processos personalizados para os seus objetivos. Coach para desenvolvimento pessoal e profissional de liderança e outras competências específicas para o mercado desejado. Coach executivo para planejamento de carreira e mentoria para líderes eclesiásticos e empreendedores. Treinamentos, palestras e workshop para empresas, escolas e igrejas. Acesse wellingtonoliveira.com. E-mail falecomigo@wellingtonoliveira.com. Telefone 19-982-365405 e 19-3375-5290. Wellington Oliveira, consultoria e treinamentos. Estar seguro é bem melhor do que se sentir preocupado, não é verdade? Então venha para a Leal Segurança Eletrônica e Monitoramento 24 horas. Tudo em alarmes, cerca elétrica e concertina, câmeras CFTV, instalação de interfones e manutenção em portões eletrônicos. Utilizamos equipamentos de última geração. Leal Segurança Eletrônica e Monitoramento 24 horas. Solicite já uma consultoria totalmente grátis para sua casa ou empresa. WhatsApp 19991489277. Leal Segurança Eletrônica e Monitoramento 24 horas. Sua tranquilidade é a nossa missão. Mineira Cafeteria Piracicaba te espera com um ambiente aconchegante e acolhedor, com uma variedade diferenciada de produtos, do clássico pão de queijo, passando pelas tortinhas especiais e bombons Orion com Nutella, ao delicioso banquete de café da manhã colonial. Traga toda a sua família para saborear e tomar aquele café do jeitinho mineiro. A Mineira Cafeteria Piracicaba fica na Avenida 2 Córregos, número 427. Telefone 3374-4964. A Mineira Cafeteria Piracicaba. A fartura da gastronomia mineira fica aqui. Ayrton Peças. Aqui você encontra peças usadas e originais para o seu veículo. Precisou de peças originais? Você encontra em Ayrton Peças. Rotatória da Avenida São Paulo com a Avenida Luciano Guidotti. Fone 3426-4259. Acesse www.ayrtonpeças.com.br. Definitivamente a sua rádio. Rádio FAT, a rádio que faz a diferença. Venha você também para a Solumed Piracicaba, a solução para a sua saúde, sem mensalidade, anuidade ou taxa de adesão. Faça já sua carteirinha gratuita para você e sua família. Agende hoje mesmo o seu exame, consulta médica ou odontológica, simples e prático. A Solumed possui parceria com as melhores clínicas e laboratórios da cidade. Saúde digna e de qualidade é aqui. Não perca mais tempo. Seja Solumed você também e faça já sua carteirinha. Ligue 019-3375-1000. Solumed Piracicaba, a solução para a sua saúde. Suco é Prats, 100% natural. Suco de laranja é Prats, porque é 100% integral e rico em vitamina C. Suco é Prats, porque este não tem conservantes. Suco é Prats, porque eu bebo em todo lugar. Alimente-se de um jeito saudável e natural. Beba suco Prats a qualquer hora e em todo lugar. Bem de manhã e a qualquer hora, aquele café, que prazer saborear. Morro Grande, uma delícia esse aroma no ar. É Morro Grande.
nosso café, puro sabor, gostosa sensação. Esse prazer já é tradição. Café Morro Grande. Bons momentos, um grande café. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Rádio FAD, 22 horas e 28 minutos. Nós estamos aqui gravando o programa Espaço Eu Tô na Fé. E hoje nós estamos recebendo visitas ilustres aqui. No nosso lado direito, nós estamos recebendo o prefeito Vargas Negue, já nós vamos cumprimentar ele. Mas a temática de hoje, nós vamos falar muito sobre o coronavírus, sobre o decreto do Dória, o decreto do prefeito Vargas Negue, todo esse pânico que está tomando conta do nosso país. Mas, como muitos já disseram, respira, não é um pânico. É uma situação que nós vamos atravessar e vamos vencer. Todo mundo vai ter que fazer a sua parte e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quero desde já cumprimentar ali na audiotécnica o Alex Coppola, que vai estar direcionando as perguntas. Se você tem perguntas, já envie pelo WhatsApp. Alex, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes que estão conosco já, pessoal que já está pelo Facebook, pessoal do aplicativo. Então pode deixar sua pergunta no WhatsApp que a gente vai estar passando as perguntas aqui durante o programa. E aqui comigo também o prefeito de Piracicaba, Vargas Negue, que vai estar conversando com a gente sobre toda essa situação que está envolvendo a nossa cidade, o estado, o país e o mundo. Boa noite, Vargas Negue. Olha, boa noite, parabéns aí pelo programa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que a gente possa fazer um bom debate e esclarecer bem a população de Piracicaba a respeito do que está acontecendo com relação à pandemia do coronavírus. Para quem não se lembra, o prefeito Vargas Negue também foi ministro da Saúde. Ele foi o sucessor do José Serra no mandato do Fernando Henrique Cardoso, e de 2002 a 2003. Então nós estamos falando com foi um vereador, um prefeito e também foi um ministro da Saúde. Boa noite, Fernando Favoreto, pastor Fernando Favoreto. Boa noite, Fernando Favoreto. Nós estamos aqui no programa Espaço Eu Tô na Fé. Isso aí, estamos mais uma vez com mais um programa Espaço Eu Tô na Fé. É um prazer estar com você, um prazer ter o prefeito nosso aqui, da nossa cidade, num momento não muito, que nós estamos atravessando, não muito feliz, mas nós temos fé que nós vamos atravessar esse momento, porque os próprios gráficos mostram que isso tem um começo, tem um pico, mas tem o fim. Então nós estamos de olho no fim, por isso estamos agindo no começo, para que possamos chegar no fim bem melhor do que outros lugares chegaram. Muito bem, pastor Fernando Favoreto. Nós só vamos nos situar hoje, dia 24 de março de 2020, são 22 horas e 31 minutos. Há exatamente 7 dias atrás, nós fizemos uma programação aqui também, e eu lembro muito bem que nós tínhamos 294 casos registrados no Brasil do coronavírus. Naquele momento. E naquele momento foi a primeira morte a nível Brasil. Naquele dia, terça-feira passada, né? Há Foi 7 anunciada dias a primeira morte. E eu presenciei naquele mesmo dia um enunciado do nosso ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, né? E ele me disse uma frase que marcou muito, Vargas. Ele falou assim, olha, a cada 3 dias vai dobrar o número de casos. Confesso que no primeiro momento eu escutei aquilo e falei, não é possível. Cada 3 dias vai dobrar. Então hoje, atualizando os dados a nível Brasil, eu tenho um slide aí que é o número 16, Alex, vou pedir para ele nos auxiliar. A nível Brasil, nós já temos 2.201 casos, Vargas Negue. Isso nós estamos falando a nível Brasil. Aí nós temos ali no outro slide, a nível do estado de São Paulo, que é o 17, nós temos no estado de São Paulo, esses dados eles foram retirados online às 18 horas da tarde do dia de hoje. No estado de São Paulo, nós viemos com 810 casos. E até então, a minha planilha estava zerada para Piracicaba, mas Piracicaba nós tivemos aí já o nosso primeiro caso, que começa a nos alarmar também sobre essa situação do coronavírus. E também eu tenho mais um gráfico ali, Alex Coppola, o número 19, que ele vai pegar a nossa região aqui, ó, que nós temos casos confirmados. 1 em Iracemápolis, 1 em Águas de São Pedro e agora 1 na cidade de Piracicaba.
Nós não estamos abrindo muito o mapa, mas nós sabemos de 3 ou 4 casos na cidade de Campinas. A verdade é que está chegando também a nossa vez de enfrentar mais a sério essa pandemia. Vargas Negri, como que o senhor está analisando, como o senhor está avaliando as medidas que o ministro Luiz Henrique Mandetta está tomando em relação ao Brasil? A gente já está vendo ali muita coisa ele se mexendo, muitas medidas dele, intervenções na parte médica. Como que o senhor analisa? Eu sou um pouco curioso nessa parte, prefeito Barges, porque o senhor esteve ali como ministro. E eu penso assim, se fosse o Barges ali no lugar do Mandetta, o que ele faria? E eu acho que é o que ele está fazendo na cidade de Piracicaba. Como o senhor analisa isso, Barges? Olha, obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu vou responder semelhante que eu respondi nesse final de semana para o jornal Metrópole de Brasília, que entrevistou 4 ou 5 ex-ministros a respeito da condução do combate a essa epidemia. Eu queria dizer que o ministro Mandetta está fazendo um bom trabalho. O Ministério da Saúde tem bons técnicos, uma boa assessoria de professores, pesquisadores de renome nacional e internacional. Lá no Ministério, quando fala assim, olha, o ministro falou tal coisa, ele tem uma assessoria enorme. Você tem os especialistas que falam e, evidentemente, que ele toma a decisão. Ele está cercado de pessoas técnicas, é uma pessoa muito ponderada, está trabalhando em coordenação com os secretários estaduais de saúde. E o sistema de saúde ele é único. Tem o Ministério, as secretarias municipais estaduais de saúde e os secretários municipais. Todo mundo se conversa. Então, ele está tendo um trabalho muito sereno, mostrando a preocupação. Tem dados que nós não temos, mas o pessoal tem análise e tem Instituto de Inteligência da área de saúde, que sabe o que aconteceu na Coreia, sabe o que aconteceu na China, sabe o que está acontecendo na Itália, sabe o que está acontecendo na Espanha, sabe o que está acontecendo na Alemanha, nos Estados Unidos, e eles, evidentemente, têm as informações aqui no Brasil. A situação é delicada. Este aqui é um país continental, com muitas disparidades regionais e de renda. O que acontece em São Paulo é diferente do que acontece no Piauí. E olha, nós estamos no estado mais rico da federação, com o maior número de casos. Nós estamos no estado, claro, você tem a maior população, você tem o maior estado do país, com o maior número de mortes. Isso ainda não se alastrou para o resto do país. Por isso que o ministro, por conhecer essa realidade, ele está incentivando a que se tome medidas dramáticas para que a gente possa conter o avanço do coronavírus e para impedir que haja o avanço, tem que fazer medidas protetivas. As pessoas têm que evitar de circular, têm que lavar as mãos com sabão, com sabonete, de forma adequada. Quem tem o álcool gel tem que passar, evitar as aglomerações, porque o vírus, como diz o meu secretário Pedro Melo, o vírus não tem asa e nem perna. Ele não consegue se locomover. Ele só consegue se locomover pelo contato humano, de uma mão para a outra, da mão para o rosto, de uma tosse que espirra e passa para outra pessoa. Se a gente puder evitar esse contato, é claro que a gente consegue impedir o avanço dessa doença. Barges, há menos de 30 dias, o secretário de Estado de Saúde, que eu já vou lembrar o nome dele, nós temos um vídeo dele. Henrique German. Eu acho que é esse mesmo. Ele postou alguns vídeos no próprio site, no canal oficial da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que eu gostaria que a gente visse junto. Aí hoje, em menos de 30 dias, ou a tônica da gravidade mudou, ou eu estou vendo alguma coisa de interesse político por trás. Eu vou pedir para a gente analisar junto, para saber qual que é a sua opinião em relação a isso. É o vídeo, Alex Coppola, número 3. Vou pedir para o técnico colocar. Doutor Pedro, 3. Como secretário de Estado da Saúde, estou aqui para lhes dizer que não há motivo para pânico relacionado ao novo coronavírus. São Paulo é um estado preparado para enfrentamento de epidemias e tem a maior rede hospitalar do país. Temos condição de oferecer todo o suporte
necessário à saúde daqueles que vivem ou visitam o estado de São Paulo. Qualquer pessoa que apresentar sintomas respiratórios e febre pode e deve procurar atendimento médico e seguir todas as recomendações dos profissionais de saúde. Importante, só é considerado caso suspeito de coronavírus quem tenha viajado para um dos países em monitoramento ou então tenha tido contato próximo com alguma pessoa infectada e apresentado febre e sintomas respiratórios como tosse, coriza, dificuldade para respirar. Como ainda não existe vacina, a prevenção é a mesma contra a gripe. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar e lavar bem as mãos. Recomendamos que todos reforcem as ações de higiene pessoal dos espaços coletivos para a proteção da população. Para ter acesso ao guia de prevenção, acesse o QR Code ou o link que você vê na tela. Como secretário de Estado da Saúde, estou aqui para lhes dizer que não há motivo para pânico relacionado ao novo coronavírus. São Paulo é um estado preparado para enfrentamento de epidemias e tem a maior rede hospitalar do país. Temos condição de oferecer todo o suporte necessário à saúde daqueles que vivem ou visitam o estado de São Paulo. Qualquer pessoa que apresentar sintomas respiratórios e febre pode e deve procurar atendimento. Barges, o tom da entrevista do secretário é dizendo, isso foi dia 28/2 esse vídeo, um mês atrás, dizendo que São Paulo está preparado para a pandemia. É isso, Fernando Henrique? É Fernando Favoreto. Eu já subi ele para presidente, ex-presidente. É isso, pastor Fernando Favoreto? Foi o que o secretário disse, né? Isso. Há 30 dias atrás. Isso. Há 30 dias atrás, nós não tínhamos nenhum caso confirmado no estado de São Paulo. Ou na cidade de São Paulo. Hoje nós temos até vários óbitos, né? Acho que chega a 34 no Brasil e 6, 7 no estado de São Paulo. Preciso lembrar. Mas aí que eu quero perguntar para o Barges. Naquela época, soltou esse vídeo para tranquilizar a população e dizer que o estado de São Paulo, como o senhor disse, é um estado de maior parte financeira a nível federal. Maior renda per capita, maior receita tributária, melhor rede de atenção básica, melhor rede de UPAs, melhor rede de retaguarda hospitalar. Correto, Barça. E quando ele fala que eles estão preparados para a pandemia, hoje eu estou vendo eles já indo para um estádio de futebol e indo para o AMB para poder aumentar o número de leitos de atendimento. Quer dizer, estavam preparados ou foi acima do que eles estavam esperando? Olha, eu até acompanho do que o secretário falou, porque foi nos vendido de forma simplista que o coronavírus nada mais é que uma gripe, um resfriado. Sabe? Então, é o mesmo sintoma, é uma coisa tranquila. O que não foi dito naquela época é o índice de letalidade. 80% das pessoas que pegaram o coronavírus, elas não vão nem sentir. É o que se chama de assintomático. Não tem sintoma. Na dengue é a mesma coisa. O ano passado teve 1,5 milhão de casos no Brasil. Mas deve ter tido 1,5 milhão de casos que as pessoas nem sentiram. Só que a letalidade da dengue é muito menor. O ano passado morreram no Brasil um pouco mais de 800 pessoas com dengue. Ninguém fala. O ano passado morreram quase 700 pessoas com a gripe. Isso é a gripe normal. As pessoas vão pegando mais 700 e poucas pessoas faleceram em função da gripe. No caso do coronavírus, a taxa de letalidade varia de país para país. Ele fica entre 2%, 3%, 4% das pessoas que são contaminadas. E as pessoas com mais idade, 60, 70, 80 anos, você tem uma taxa de letalidade alta, ao contrário de uma criança, de um jovem. Dizem que não teve nenhuma morte no país, no mundo, mas não quer dizer que não tenha.
Mas uma criança, um jovem, ele é mais resistente. Bom, o que o secretário deve ter falado na época? Olha, isso é uma gripe. Vamos nos preparar, não sei o quê. Só que quando ela chega, a transmissão é muito forte. O contato de uma pessoa com a outra leva a uma transmissão rápida. Por isso que está todo mundo alarmado no mundo. O crescimento da transmissão é em taxa geométrica. Depois você pode passar uma curva que você tem aí. A curva. O crescimento é em ordem geométrica. O que aconteceu? 9. Os primeiros casos que ocorreram no Brasil, olha lá, aquele pico, aquilo lá é o Monte Everest. É o Monte Everest, certo? Você subir aquilo não é fácil. E o que acontece? Se você não tomar medidas protetivas, se não tiver uma ação organizada, você pode ter um crescimento assustador dos casos, ao mesmo tempo, e um crescimento assustador de pessoas que vão ser internadas, de pessoas que vão precisar de UTI, e, lamentavelmente, o número de pessoas que vão morrer por conta do coronavírus. No começo, era isso. Agora que o vírus foi introduzido no Brasil, ele foi importado. E foi importado por pessoas de renda alta. É quem foi para a China fazer negócio, quem foi para a Europa ou para a Itália fazer passeio, negócio, quem foi para a Inglaterra, quem foi para a França. Você pode verificar que os primeiros casos e as primeiras mortes se deu no mais importante e moderno hospital do Brasil. São os grandes centros, né? Que é o Einstein. O Einstein, né? E quem vai no Einstein tem plano de saúde, e caro. Bom, naquele momento o vírus não estava circulando, ele veio infectado. Agora não, agora o vírus está circulando. Ele está tendo a transmissão comunitária. Já começou a aparecer casos na periferia de São Paulo, Paraisópolis, não sei aonde, com pessoas de mais vulnerabilidade. Isso assusta. Nós tivemos um caso hoje em Piracicaba, de uma pessoa que também esteve no exterior recentemente, que foi fazer comissão. Tem plano de saúde. Daqui a um pouco isso pode estar na periferia da cidade. Então, não mudou muito o quadro. O quadro em fevereiro era aquele. Hoje, se você pegar as informações, o crescimento do número de casos é crescente. Hoje, eu vi uma notícia, depois você pode checar, que ontem, hoje, morreram no Brasil 12 pessoas. Daqui a um pouco vai ser uma maior, daqui a pouco uma maior. A gente tem que, evidentemente, ter uma cautela. No slide 20, Alex, nós temos o radar coronavírus, que o Barja posta todo dia, o slide número 20, todo dia nas páginas do Facebook, na página oficial do Barjas Negre, ele posta no mínimo 2 vezes ao dia, né, Barjas? Porque sai uma atualização às 10, outra às 18. Às vezes a gente não coloca os dois, porque não teve um aumento de casos. Perfeito. E daí a gente olha para esse radar, eu ainda gero um pouco de dúvida. Eu gostaria que o senhor explicasse nesse radar. Vamos ver se eu estou conseguindo entender. Hoje foi confirmado o primeiro caso positivo do coronavírus na cidade de Piracicaba. Bom, aí esse ele está dentro dos 77 suspeitos ou ele já sai? Como é que é? Explica para nós esse mapa, Barges, para a gente entender ele. Olha, é o seguinte, nós tivemos 100 e poucos casos suspeitos, que fez a amostragem. A soma dá 111 ali, né? Isso, 111, é isso aí. 111. Isso. Então, dos 111, 33 foram descartados, caracterizados, deu negativo. 77, nós não sabemos ainda o resultado. Tá. Ainda está aguardando. Está aguardando. E já foi confirmado. Então, a soma dos 3 quadradinhos, 111 casos que a gente teria possíveis em Piracicaba. Possíveis, isso. Isso. Dos 111, foi confirmado. Um foi confirmado. 77 deu aguardando. 1%. 77 aguardando o resultado e 33 descartado. Esse resultado, prefeito Barges, ele sai em quanto tempo? Olha, ele saía no comecinho rápido. Agora está levando 4, 5 dias. De tanto são o número de casos... 5 dias? Tanto o número de casos. Tanto é que o Ministério da Saúde vai mudar a metodologia. Só vai entrar nas estatísticas, fazer os exames, aquele que tem já problema de
deficiência respiratória. Barjas. Porque está imaginando que vai ter muito caso. Isso que eu ia perguntar agora. Se eu acho que eu estou suspeito com o coronavírus e eu não quero depender do Sistema Único de Saúde, do SUS, particular. Eu posso fazer particular. Em Piracicaba faz esse teste? Nós temos alguma clínica que o senhor conhece? Eu imagino que não tenha, tem que fazer o exame em São Paulo. Bom, não, o particular pode até ser mais rápido. Tá certo? Esse caso que teve aqui foi um caso de clínica particular. Ele chegou internado na sexta-feira, passou sábado, passou domingo, passou segunda, foi confirmado no quarto dia. E esse exame só é feito lá em São Paulo, por exemplo, não tem como fazer um chamamento público e abrir para empresas privadas da cidade de Piracicaba, como vários laboratórios nós temos aqui, que a gente faz o nosso exame de sangue. Pode fazer, os laboratórios são preparados para isso, é só questão de conversar com a rede. Então. A gente fala para agilizar essa resposta. Porque, veja bem, nós temos 77 suspeitos ainda. Em 5 dias, o camarada está caminhando para a cidade, ele está indo para o supermercado, verdade. Ele está indo não sei aonde. E depois ele cai a ficha. Você é um suspeito, você confirmou. Eu não posso responder com certeza absoluta. Nós estamos negociando com hospitais aqui da cidade para comprar 50 mil daquele que faz o teste rápido. Isso tem que ser importado. O preço era assim, aumentou, mas já... Chamou o Procon, Barges. Não, é importado. Tá certo? Então, nós vamos ter condições a curto prazo, não só em Piracicaba, mas em todos os lugares, fazer o teste mais rápido. Bom, essa é uma dúvida, acho que uma das perguntas que a gente tinha, se a gente podia fazer de uma forma particular o teste. E aonde fazer, tem essa pergunta na live, né? A outra... Essas perguntas, eu não tenho condições de responder todas as perguntas de ordem médica. Eu sugiro que, numa primeira oportunidade, também traga aqui, faça uma entrevista com o doutor Hamilton, com o doutor Pedro, com o doutor Moisés, que eles têm todos os detalhes da questão clínica, da questão médica e da retaguarda que nós vamos ter. Essa seria uma das próximas perguntas, vou pedir o senhor não responde ainda, que a pergunta que veio na live que veio no WhatsApp da rádio hoje quantos leitos Piracicaba tem ou quantas pessoas conseguimos atender ao mesmo tempo? Mas antes do senhor responder, nós vamos ver um vídeo já dos casos aqui da região, um de Iracemápolis e um de Águas de São Pedro, que é um do secretário de Iracemápolis, de Águas de São Pedro falando, que é o 14, Alex Coppola. Libera para a gente o 14, fazendo o favor. Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 23, segunda-feira. Estou gravando aqui de casa, agora acho que são quase 7 horas, para informar que a gente teve aí um descarte, mas tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui em Águas. Primeiro, tranquilizar a população com relação ao isolamento. Foi um dos pacientes suspeitos que deu positivo, está em isolamento em casa. Nós já estamos passando as informações para reforçar esse isolamento, as pessoas que estão em volta. Nós vamos agora entrar em contato com as pessoas também que tiveram acesso a esse paciente. Então, a gente conta com todos. Na prática, é redobrar a atenção. Na prática, é contar com vocês. A gente está vendo muitos idosos saindo para a rua, indo para o mercado. Gente, ficar em casa. O negócio é ficar em casa. Isolamento social. Se vocês não ajudarem a gente não consegue ajudar vocês. Então nós contamos com vocês, as medidas com relação a esse primeiro caso suspeito, que estava suspeito agora confirmado, nós estamos tomando, mas nós precisamos do apoio da população. Sem apoio da população, a gente não consegue ser efetivas as medidas sanitárias que a Secretaria de Saúde está colocando. Então contamos com todos vocês, infelizmente tivemos esse primeiro caso positivo, e a partir de agora como já era antes, mas redobrar a atenção, isolamento social, nós vamos redobrar as informações com relação aos comércios abertos, mais fiscalização em cima. Sou Eliane Raitano, diretora das Vigilâncias em Saúde do município de Iracemápolis. Estou juntamente com a coordenadora de saúde Gisele, hoje, segunda-feira, 23 de março, à noite, aqui na Prefeitura, para dar uma nota oficial do primeiro caso de Covid-19 em nosso município. Esse caso se confirmou
em uma mulher de 43 anos que esteve de 8 a 15 de março no cruzeiro em Salvador, Búzios, Ilhabela e Santos. Ela já estava sendo monitorada pela equipe de saúde e estava em isolamento domiciliar. O que nós queremos reforçar é que não há motivo para pânico, e sim fazer a adesão da quarentena que se inicia amanhã, ficar em casa e continuar tomando todos os cuidados que já estavam sendo noticiados pela Prefeitura, pela saúde, através das redes sociais e também pela mídia nacional. Maiores detalhes serão dados através de uma nota pública nas redes sociais amanhã. Rádio FAD, 22 horas e 53 minutos. E nós estamos de volta aqui com o programa Espaço Eu Tô na Fé, conversando, um bate-papo aqui com o nosso prefeito Barjas Negre em relação ao coronavírus que chegou também na cidade de Piracicaba. Vocês viram aí 2 vídeos, o primeiro caso confirmado na cidade de Iracemápolis e também o primeiro caso confirmado na cidade de Águas de São Pedro. Até então, quando nós fechamos nossa edição hoje às 18 horas, não tínhamos o caso de Piracicaba, mas agora nós temos o caso daqui também de Piracicaba. Barjas, o senhor sabe nos falar quantos leitos Piracicaba tem ou quantas pessoas conseguimos atender ao mesmo tempo em caso de caso positivo do coronavírus? Olha, deixa eu falar assim, nós temos uma rede de saúde que ela é de Piracicaba, mas ela é região. Nós atendemos a micro-região de Piracicaba. Piracicaba tem 400 mil habitantes, mas o entorno de Piracicaba, que é Charqueadas, São Pedro, Rio das Pedras, Capivari, Mombuca, Santa Maria e Saltinho, tem quase 200 mil. É o DRS 10? Não, é um pedaço da DRS 10. A DRS 10 ela tem 20 e poucos municípios. 26, né? Tem 1,5 milhão de habitantes. Certo. A nossa micro-região tem 600. Porque você tem uma micro-região em Rio Claro, você tem uma micro-região em Limeira e uma micro-região em Araras. Em tese, cada micro-região consegue atender a sua população. Pode faltar um pouco de leito, pode ter isso, mas você tem. Como o sistema é único, por exemplo, aqui em Piracicaba, nós não temos unidade de queimados. Se tiver um acidente, alguém queimado, a referência é o Hospital de Limeira. Em compensação, nós temos aqui cirurgias bucomaxilar, na Santa Casa. Então, se tiver um problema lá, é feito aqui. Então, o sistema ele é único e ele é especializado. Como que ele funciona aqui? A Santa Casa deve ter uns 300 leitos, um pouco mais, um pouco menos. 60% disso é comprado pela Prefeitura de Piracicaba. Portanto, 180 leitos. 180 leitos, um pouco mais. Estou dando um número de grandeza que não tem exato, para vocês terem uma ideia. A Prefeitura paga 180 leitos no Hospital da Santa Casa. O Hospital da Cana é um pouco menor. Deve ter uns 200 leitos, uns 120 nós pagamos. Temos 300 de volta. 300. O Hospital Regional, ele tem hoje quase 70 leitos. Mas ele é 100% do SUS. Ele, portanto, tem uma capacidade, metade só ele sozinho atende metade do que a Cana oferece. Depois você tem o hospital da Unimed, que é um bom hospital, e deve ter um pouco mais de 200 leitos. É isso que tem para atender a nossa região. Então, deixa eu ver se eu fiz a conta rápida. 370 da Unimed e 370, com 200 da Cana, dá 570 leitos, se eu não errei na conta. Todos esses com equipamentos para atender o coronavírus, Olha, então, positivo. Só, eu queria dizer à população de Piracicaba que nós temos uma equipe que trabalha pela cidade. Ele não fica fazendo política, divulgando. Nós estamos trabalhando, porque a situação é delicada. Nós fizemos 2 reuniões com toda a direção do hospital, toda a direção clínica, todo o superintendente, mais o doutor Pedro Melo, mais o doutor Hamilton, que é o regional, e o Moisés. Essas 3 pessoas são as autoridades sanitárias, eles que respondem. E, nesse período, nesses 10 dias, os 4 hospitais, inclusive da Unimed, que é particular, eles se prepararam, treinaram os seus funcionários, eles reservaram ala,
para atender, se preciso for, na Santa Casa, para atender, se preciso for, na Cana, atender, se preciso for, na Unimed e o Hospital Regional. O Hospital Regional nós temos mais facilidade porque ele é 100% público. E ele é uma coisa que aconteceu, por sorte nossa. Ele tem capacidade ociosa. Pedro Melo e eu, mais o doutor Hamilton, nós estamos negociando com o Estado desde que começou a pintar esse negócio que poderia vir para cá. Nós apresentamos para o governo do Estado de São Paulo um plano de contingenciamento. Sem muito esforço, pode aumentar mais 60 leitos. Ele pode passar de 60 para 132, com pouco investimento. Claro, tem que botar respirador, botar mais uma UTI, mas cama, você põe 42 sem muito esforço. E a gente pode transformar um atendimento prioritário do Hospital Regional para o coronavírus. Tem um problema. O hospital faz de 400 a 500 internações por mês. Uma parte clínica e uma parte cirúrgica. Nós fizemos na segunda reunião para verificar como que a gente pode deslocar essas cirurgias para a Santa Casa e a Cana. Vai ficar meio apertado, mas a gente pode tirar essas internações do hospital regional e passar para a Cana e para a Santa Casa. Mais para Santa Casa, que tem mais espaço. Ela tem leito sobrando disponível ali onde é o Santa Isabel. E com isso a gente pode, se necessário for, fazer a transformação do hospital regional para toda a região. E ele atenderia todos os pacientes. Nesse momento, né, prefeito, a gente vê as pessoas... É igual quando fala da seleção brasileira. Existe 200 milhões de técnicos, né? Todo mundo se acha entendido e as pessoas começam a falar muitas coisas. Mas uma das perguntas que a gente viu que repetiu bastante, né, eu acho interessante colocar, algumas pessoas falaram assim, se aquele prédio onde funcionava a Unimed antigamente, na Carlos Botelho, ele não serviria ou não se adaptaria nesse momento para ser utilizado num momento como esse, pensando numa possível... É uma coisa que a gente viu assim, muitas pessoas fazendo a mesma pergunta, né? É coisa que acaba chamando a atenção. É o que eu falei, né? Nessa hora surgem muitos... Veja, nós estamos olhando várias alternativas. Nós temos empresas aqui na cidade que têm bons ambulatórios que podem ser cedidos. Nós temos contato temos barracões vazios, nós temos igrejas bem estruturadas, com salas. Muitos pastores. Isso. Eu já recebi a oferta de duas, não vou falar, de duas igrejas que ofereceram. Nós já estamos mandando a nossa equipe técnica para verificar se aquilo pode ser utilizado e de que forma pode ser utilizado. Acho que para dar retaguarda de leito não vai ter problema. O que a gente tem que fazer é não ter um número excessivo de pacientes todos no mesmo tempo, porque precisa de leitos de UTI e precisa de respiradores. Respiradores. Isso. Onde nós temos mais espaço para atender é o Hospital Regional. Há 10 anos atrás, eu fui criticado por fazer o Hospital Regional. Vocês não têm ideia das críticas, e algumas severas, que não precisava, que os hospitais que tinham na cidade seriam suficientes para atender. Hoje, está se mostrando que a medida foi mais do que acertada. Naquela época, o senhor estava na contramão, né? Que a moda era construir estádio naquela época, né? E o senhor construiu o hospital. Então, por que eu fiz esse histórico? Para dizer o seguinte, nós estamos com condições de atender Piracicaba e o nosso entorno. Eu fiz uma reunião com os prefeitos da região. O prefeito de Limeira, prefeito de Ipeúna, prefeito aqui de Rio das Pedras, vice-prefeito de várias cidades. Eles também estão preocupados em ter retaguarda. Eles estão tentando fazer a mesma coisa lá. Mas se a gente conseguir dar uma alavancada no hospital regional, e essas negociações com o Estado estão bem avançadas, vai depender do andar da carruagem, do crescimento da epidemia, nós vamos estar na frente de outros municípios. Eu vi hoje o governador João Dória dizendo o seguinte, olha, nós vamos abrir o hospital de Caraguatatuba. O hospital estava pronto,
faltava equipar, eles vão equipar o hospital e abrir para atender a Baixada Santista. Eu não sei nem quantos leitos tem o hospital, mas o nosso, hoje ele tem 60, ele pode ir para 132, sem fazer muito investimento, porque a estrutura está lá, o ar-condicionado está lá, boa parte dos equipamentos está lá, tem 400 funcionários trabalhando, e se precisar contratar mais gente, contrata, e aí vem, se vocês me permitirem, a questão do decreto de calamidade. O decreto de calamidade dá autoridade ao governador para algumas medidas emergenciais. Vocês imaginem se precisar contratar médico. Tem que fazer concurso. O decreto de calamidade permite você fazer contrato emergencial. Se você vai comprar um respirador ou contratar um leito de uma UTI, só o processo licitatório leva 90 a 120 dias. Pela calamidade, você tem autoridade para fazer essa compra em 3 ou 4 dias. Você faz uma pesquisa rapidinho, veja qual é o melhor preço, chama as várias empresas. Em 3 dias, você, por dispensa de licitação, você pode equipar o Hospital Regional, como eu posso equipar e botar em funcionamento a UPA da Vila Cristina, que eu ainda não falei, mas é uma outra retaguarda. A UPA da Vila Cristina está na boca para terminar. São 52 leitos. 52, né? Os leitos já estão comprados. Então, se eu precisar a curto prazo, eu tenho condições de também, vai lá, faz uma força-tarefa na UPA da Vila Cristina e a gente ganha 52 leitos de retaguarda. O senhor tem um planejamento aí, uma carta na manga, vamos dizer, para a gente expandir. E qual que é o gatilho? O senhor está analisando a possibilidade de expansão. E qual que vai ser o seu gatilho limite para investir nessa expansão? Você tem um número na cabeça, você tem um planejamento. Estamos falando de um caso hoje em Piracicaba, certo? Agora, qual é o número que vai acionar o gatilho para a expansão? Veja, eu sou uma pessoa muito prudente, sou cordial, eu não sou grosseiro, não agrido ninguém, não xingo ninguém, porque essas coisas não adiantam nada. Eu trabalho muito em bastidor. O que eu queria dizer para vocês é que há mais de um mês essas coisas estão sendo planejadas, conversada. Eu estive até a semana passada, que foi na sexta-feira, eu estive no gabinete do governador, tive a honra de participar da reunião dos seus secretários. Bem diferente da nossa reunião, porque eu faço reunião em 1 hora. Fiquei 4 horas na reunião. Tinha lá tudo quanto secretário, deputado. Tá? Bom, eu participei da reunião, até fiz uma brincadeira com o governador. Na mesa tinha esse álcool em gel. Sim, temos que ter. Tinha uma maçã, para quem estava na reunião, que tinha 20, tinha 50 pessoas na reunião. Tinha uma maçã, tinha um copo d'água e tinha um bolinho de laranja. E o governador deu uma olhada e fez a propaganda. Olha, essa maçã vocês podem comer tal, mas queria dizer para vocês que a maçã é produzida em São Paulo, porque São Paulo é o segundo maior produtor de maçã do Brasil. Eu nem sabia. Achei que era Santa Catarina. Bom, daí passa um pouquinho e fala, vocês vão comer um bolinho de laranja, porque eu queria mostrar que São Paulo é o maior produtor de laranja e o maior exportador de suco de laranja do Brasil. Na terceira rodada, eu falei assim, e botei um álcool gel aí para vocês, porque esse álcool gel também é produzido em São Paulo. Eu peguei o microfone e falei assim, governador, me permite uma parte? Pois não. Eu queria dizer, o senhor tem razão, esse álcool gel é produzido em São Paulo, mas é produzido na cidade de Piracicaba. Essa eu sabia. Essa eu sabia. Inclusive, essa mesma indústria ela abriu o 3º turno de produção, fechou contrato com a China e já gerou emprego. Como que é, né? A crise também gera oportunidades, né, prefeito? Posso contar uma coisa dessa fábrica? Essa fábrica, o ano passado, estava fazendo expansão. A CETESB foi lá, a Visa foi lá, a Anvisa foi lá, todo mundo botando o olho gordo para que fossem feitas as coisas corretas. Os diretores da empresa chamou eu e o Godó e falou assim, olha, isso aí me ajudem. Eu estou ampliando a fábrica, estou com 135 funcionários parados. Eu não vou poder ampliar a fábrica. Aí nós chamamos a Anvisa, a CETESB, negociamos, foi lá, ficou parado 1 semana para que ele pudesse, dentro das normas, voltar à ampliação. Ele concluiu a expansão em dezembro. Já pensou se tivesse parado? Estourou a crise,
ele tinha 135 funcionários em dezembro, já está com 200 e ainda vai contratar mais 30. É isso que a gente estava comentando, né? Ele teve a expansão dele. E só voltando para a gente concluir, então, prefeito, a nossa expansão, caso necessite, o senhor tem um gatilho já no planejamento. Veja, qual é o gatilho? O gatilho é o planejamento, porque essas coisas são negociadas. O hospital regional ele não é mais de Piracicaba. Sim. Ele é do Estado. Ele é administrado pela Unicamp. Então, já fizemos reuniões, apresentamos para o Estado o que precisa fazer, o que dá para fazer no curtíssimo prazo, no curto prazo e no médio prazo. O governador sabe, o German, que é o secretário, já sabe, e essas coisas estão sendo discutidas e a qualquer momento pode ser aprovada. Acho que por conta do aumento do número de casos positivos e de morte no estado de São Paulo, todos esses hospitais que foram estudados, eles vão entrar num pacote de investimento. Porque, como bem o senhor disse, Piracicaba também, na verdade, o hospital regional vai atender a região. A região. Então, não é só nosso ali, não é só para Piracicaba. Ele vai atender prioritariamente o nosso entorno, que é 400 mil habitantes de Piracicaba e mais 200 do entorno. Mas, se tiver congestionamento em Rio Claro, em Araras, o hospital pode atender também. Muito bem. Rádio FAD, são 23 horas e 9 minutos. E o Alex Coppola está com uma pergunta ali, prefeito. Acho que é uma pergunta complementar, inclusive. É isso aí. O Fábio pergunta se a cidade entrou ou não entrou em estado de calamidade pública. Já foi decretado isso? Veja só, declarar de calamidade pública é um instrumento governamental. Permite ao Poder Executivo local mais flexibilidade. Por exemplo, se eu precisar comprar álcool gel, 2, 3 meses de licitação, eu posso fazer uma carta convite, negociar com os produtores, tem 3 ou 4 empresas, a gente vai lá e, como é barato, empenha e paga. Em 3 dias eu faço isso. Eu assinei o contrato do gerador da UPA da Vila Cristina. Se ele demorar a entrega, eu sou obrigado a alugar se for colocar em funcionamento. Eu tenho que licitar esse aluguel. Pelo estado de calamidade, eu posso fazer uma carta convite com 3 grandes fornecedores da equipe Piracicaba região. Em 3 dias, 2 dias, eu consigo fazer essa compra. Se me faltar médico, eu posso contratar emergencial. Faço um chamamento público, contrata 3, 4, 5, 6 médicos. Se eu não tenho o estado de calamidade pública, eu não posso fazer isso. Então, o estado de calamidade pública é para que o setor público possa funcionar. Não quer dizer que a cidade está um caos. Entendeu? Muitas pessoas confundem isso. O prefeito decretou estado de calamidade pública, porque a pessoa... Veja só, choveu no mês passado muito. Eu fui estimulado a declarar calamidade pública por conta da chuva forte. Ninguém morreu na cidade, ninguém teve um acidente muito grande, mas eu poderia ter decretado ali a calamidade pública para poder desobstruir córrego, consertar a ponte que tinha caído, num contrato emergencial de 3 dias. Então, hoje, se cair uma ponte aqui na cidade, chover amanhã, e cair uma ponte na zona rural, em 3 dias eu consigo contratar a empresa para fazer. Se não tem o estado de calamidade pública, eu não tenho autoridade para fazer isso. As pessoas têm que entender que é um instrumento, né, da administração pública. O senhor estava até comentando que, por conta disso, hoje a Secretaria de Saúde está funcionando 24 horas. Não é? Se não fosse o estado de calamidade pública, para chegar num ponto desse, demoraria muito tempo. Então, assim, a população não fica alarmada, não tem o caos na cidade. Esse é um instrumento para que o Executivo tenha, e é dado pela legislação federal, é dado pela Constituição. É claro que eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não posso usar esse instrumento para ficar gastando dinheiro com bobagem. Eu flexibilizei isso para fazer só na área da saúde. E esse decreto que foi sancionado, na verdade, essa quarentena, 14 dias, 15 dias, onde vai ficar aberto apenas... Veja só, esse foi um decreto do governo estadual. Ele não foi um decreto nosso. O governador, pela autoridade que lhe foi conferida, orientado pela autoridade sanitária do Estado e pelos
pelos estudiosos e os profissionais da área, professores universitários, falaram para que ele tente conter a proliferação do vírus. E ele, então, fez o que o pessoal chama de confinamento. Ele falou assim, o comércio só vai ficar aberto para supermercado, varejões, posto de gasolina, padaria, posto de gasolina e tem mais farmácias. Banco não? Banco também fica aberto. Mas assim, loja de calçado, loja de tecido, onde você tem um grande número de pessoas. Loja de peça. Loja de peça. Loja de peça. Loja de peça. Não, a minha loja está fechada. Mas manutenção de carro pode. Então, a oficina pode ficar aberta. Deu um choque para que as pessoas ficassem um pouco mais em casa. Esse foi o sentido. Para evitar que haja maior circulação do vírus. Porque o vírus já é comunitário, ele já está circulando. Se tem uma pessoa com vírus, ela vai passar para 2 ou 3. Então, se ela não tiver contato, a gente consegue diminuir a quantidade de casos positivos e consegue diminuir o número de casos mais graves, todos ao mesmo tempo. Dentro dessa conta que o prefeito está falando, foi o esforço que nós fizemos, um esforço conjunto, para que não houvesse as reuniões esse final de semana nas igrejas, porque você pode colocar aí que no domingo, contando os cultos, as missas, tudo, era no mínimo 200 mil pessoas tendo contato umas com as outras, circulando. Qualquer culto aqui em Piracicaba, o que tem menos é 100 pessoas. Sim. Qualquer missa na cidade é 200, 300 pessoas. Você tem cultos aqui na cidade com mais de 1.000 pessoas. Você imagine uma pessoa naquele aglomerado, ele passa para 2, 3, 4, isso não para mais. Se não tivesse tido essa medida e realmente não tivesse a suspensão das reuniões, dos cultos esse final de semana, nós poderíamos estar num quadro já se seguindo pior. Poderia ser pior. Nós estamos com um caso, nós poderíamos ter mais de um caso. Muito mais casos. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo e é o que a gente orientar os pastores, tudo, para que realmente orientem as pessoas a ficarem em casa realmente, para que a gente possa realmente achatar essa curva. É o que a gente falou, nós temos a chance de fazer algo e não chorar mais tarde, né? Chorar um pouco agora nesse confinamento social, né? Esse isolamento social, né, que é a palavra do momento, isolamento social, ela é a prevenção para anular uma estatística do dia 2, dia 3 de março, de abril. O pessoal diz que o pico vai ser tem um modelo matemático, algoritmo, o pessoal fez uns cálculos aí que diz que o pico vai ser dia 9 de abril. Dia 9 de abril. Então, para que atenue isso, está todo mundo fazendo esse confinamento social e a gente sugere que as pessoas fiquem em casa. E quando fica em casa, aproveita para fazer uma coisa boa. Estuda, lê, conversa, faz palavra cruzada e aproveita para limpar a casa. Porque 94% dos criadouros do Aedes, do mosquito da dengue, é no domicílio. É na tampinha de garrafa, é na latinha, é na tampa da maionese, é no vasinho de flores. Se as pessoas ficarem 2 ou 3 dias limpando a casa e o quintal, nós já vamos ter menos casos de dengue esse ano. Eu recebi alguns áudios que chegaram para a gente, antes do pessoal passar, algumas pessoas falando assim que o pessoal está jogando truco. Não sei se falaram da Praça Tacá, que não quero pontuar um lugar, mas que o pessoal está lá jogando truco, fazendo rodinha de cerveja no bar. Mas é que agora, com esse decreto... Lamentavelmente, pelo fato de nós termos confirmado o primeiro caso, as pessoas vão ficar mais apreensivas. É um efeito colateral, né? Esse negócio dos idosos, fazer compra na lotérica, é um risco muito grande para eles. A taxa de letalidade com 70 anos, com 80, é elevadíssima. Inclusive, o caso que está na Unimed é de 77 anos. Ele está estável, mas se uma pessoa de 77 anos tem um risco enorme. Barjas, nesse momento crítico, onde a indicação é esse isolamento social, como o Fernando bem disse, tem pessoas que não estão sem noção do problema. E a gente vê alguns casos também de vizinhos chamando amigos para churrasco. Existe algum canal de denúncia para isso ou não pode fazer nada? Tem que respeitar o vizinho. Porque o cara manda o cheiro de picanha para a gente,
A gente já está num confinamento, isolado, já aquela briga com a esposa já saiu 3 vezes no mesmo dia, e daí o camarada chama os amigos para o churrasco. Primeiro, com desrespeito à lei. Pessoal, isso é conscientização. Olha, eu vi, não sei qual foi o telejornal que eu vi, que nós tivemos 12 mortes ontem ou hoje. É um número elevado. Isso vai assustar as pessoas. Se esse número começar a crescer, a gente tem que ficar alerta. Porque se ocorrer um crescimento maior do número de casos, um crescimento maior no número de mortes, o governo tem que tomar medidas mais duras, que é botar as pessoas têm que ficar em casa. Para a gente tentar complementar essa questão, 2 perguntas que também foram pertinentes. O primeiro é com relação, eu não sei se a gente falou, é com relação às medidas, com relação aos moradores de rua, né? Essa é a primeira pergunta, que é uma preocupação se nós estamos tendo alguma ação nesse sentido para que eles... Porque foi falar para todo mundo ir para casa, mas eles não têm a casa para ir. Então, a primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, prefeito, eu vi algumas pessoas perguntando nos áudios aí, que foi falado que a partir de ontem começou a vacinação da gripe, né? Para os idosos, né? Em primeiro lugar, o primeiro grupo que vai ser vacinado são os idosos. Só que havia uma preocupação de como fazer para que eles não se aglomerassem, mas também algumas pessoas acabaram dizendo que foram ser vacinado e não tinha a vacina nesse momento e foram orientados a voltar para trás. São essas 2 perguntas. São 2 coisas. Primeiro que a vacinação da gripe é boa. Eu participei com o ministro José Serra da sua introdução no Brasil. Muita gente não queria que fizesse. E tinha muita gente que queria. Prevaleceu a decisão de fazer a vacinação e ela tem já 20 anos de vacinação. Isso ajuda as pessoas. As pessoas idosas não têm que ir muito ao hospital, diminui a internação. O que o governo... Veja só como as coisas são contraditórias. Tem gente que acha que tem alarme de fechar o comércio e, ao mesmo tempo, que o Ministério da Saúde antecipou a vacina. A vacina ia ser o mês seguinte, antecipou em 30 dias. Bom, o laboratório, que é o Butantan, que está fazendo a vacina, estava preparado para fornecer toda essa vacina daqui a 30 dias. Ao antecipar, ele teve que correr. Bom, o ano passado e o ano retrasado, a taxa de vacinação não foi alta. Nem para a tríplice, nem para o sarampo e nem para a gripe. Lamentavelmente, a população não se conscientizou de que tem que fazer vacinação. Dado que teve esse alarme, o fechamento de lojas, o apelo para fazer a vacinação, nós temos acho que 70 postos de vacinação. 50 e poucos postos não teve problema nenhum. Tinha vacina suficiente, porque isso é por estimativa. Em 15, 16, nós tivemos problema. Isso é negativo? Mas foi positivo, porque a população foi fazer vacinação. Já pedimos mais doses para São Paulo, isso está se normalizando. Então, no começo vai ter um pouco de tumulto, mas se a gente chegar em 90%, 95% de vacinação para quem tem mais de 60 anos, nós vamos diminuir a procura das UPAs, nós vamos diminuir as internações hospitalares. Se a gente diminuir a internação hospitalar por gripe, por problemas do pessoal mais velho, é claro que vai sobrar mais leitos e mais vaga nas nossas UPAs para que a gente possa atender os eventuais casos de coronavírus. A respeito disso daí. O Alex, tem mais uma pergunta de um ouvinte ali? O Fábio aqui, ele pergunta que a ideia da vacina é interessante, mas não está induzindo as pessoas de idade a sair de casa, é isso que ele está dizendo. Porque o grande lance também, a indução, é o controle da fila, né? Porque tem que ficar
numa distância. Como a gente viu alguns casos também em filas de banco, o banco está deixando entrar de 2, 3 pessoas dentro do banco, da agência bancária, mas a fila externa, aquela aglomeração. E aí se torna o risco do lado de fora, levando para o lado de dentro da agência ou do sistema de saúde. Como controlar isso? O prefeito disse muito bem, né? É conscientização. Mas tem algum outro jeito? Faz agora a fila da escolinha, quando a gente era pequena, um palmo, um braço. A mão no ombro. Ele está falando aqui, as pessoas de idade estão saindo de casa para ir tomar vacina. É verdade. Mas é o seguinte, não é proibido sair de casa. Para sair de casa, é não dar a mão para as pessoas, não ficar no aglomerado. Vai lá, vacina e volta. Nós estamos montando uma coisa para fazer rápido. Vai lá de carro, vacina e volta para casa. Já tivemos oferta de igrejas, tivemos oferta de pós-gasolina, para que a gente para fazer uma vacinação rápida. Sair de casa para vacinar é bom. Sair em casa para jogar truco na praça é ruim. Fazer churrasco dos vizinhos, então, já sai proibido, hein? Se não convidar nós. Brincadeira. Conscientização, né? É o momento de conscientizar, criar essa cultura de pensando no próximo e pensando em conter realmente o coronavírus. Fernando Fabreto. Pergunta do morador de rua. Ah, sim. Um ouvinte também que perguntou uma boa pergunta. Olha, hoje eu vi uma matéria no hora do almoço, não sei se foi na CNN ou foi na Globo News. Londres, que é uma cidade que tem quase 9 milhões de habitantes, tem 4 mil moradores de rua. E as pessoas estão preocupadas para colher, e lá é mais frio e tal. A capital de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, tem 24 mil moradores de rua. E o conceito de morador de rua não é que mora na rua. Ele circula pela rua. Está no semáforo, vendo um negocinho, ele vive de latinha, de papelão. Alguns vão para casa e alguns moram na rua. Nós temos 400 mil habitantes, mas que circulam cadastrados pela rua, nós temos uns 350. Que mora na rua, de fato, varia de 80 a 120. Esse é o público que nós temos mais vulnerável. Nós temos uma entidade que toma conta. Nós temos aqui perto, na Pompeia, uma chácara alugada, que a gente abriga de 40 a 60, e é um sacrifício fazer, ele fica lá. Ele sai e volta, a gente vai lá e pega, volta. Não pode pegar na marra, né? Tem que ir lá orientar. Nós temos uma casa no Jardim Califórnia, que dá banho, dá alimentação. Também tem lá, passa lá 30, 40, 50 por dia. Nós temos a Casa Pop, na rua, acho que voluntários, que tem assistência social, tem psicólogo. E esse morador de rua do centro, eles vão lá, eles tomam banho lá, eles voltam. Mas aquilo só funciona durante o dia. O que nós temos que fazer? Acolher melhor essas pessoas. E aí começa, vou dizer uma coisa, qual é a solidariedade das pessoas? Qual que é a solidariedade de quem é cristão? Do pessoal que circula na Igreja Católica e na Evangélica. Esse pessoal faz comida, faz vaquinha, compra e leva. E eles se alimentam. Está diminuindo a oferta, que as pessoas estão com medo também de levar alimento para eles. Nós vamos ter que fazer uma força-tarefa para ver como vai ser isso. Eu tenho uma reunião amanhã com a CENTES, com a saúde, porque eu quero incentivar, estimular mais um negócio que nós temos, que é o ambulatório de rua. Nós temos uma equipe com um veículo, que é volante, que a gente tem esse pessoal cadastrado. E a gente vai dar vacinação, dá remédio, faz a consulta. Nós vamos intensificar esse tipo de trabalho. Se necessário for, estudar também fazer, qual é o termo de retiro social, como chama o termo? Confinamento. Não é, tem o termo. Isolamento social. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa para eles. Mas também, eles são espertos. Eles também têm informação. Desses que perambulam pela rua, alguns têm família. Já começaram a voltar para a família. Ficar em casa, eles também têm medo do vírus. Tem uns que
estão completamente desestruturados. Esse requer uma atenção especial nossa. Talvez arrumar um local, um barracão, um ginásio de esporte, uma igreja, algum lugar que a gente possa também acolhê-los de forma mais adequada. Claro, sempre dando suporte da assistência social e dando suporte da saúde. Eu recebi a ligação hoje do reverendo Sérgio Paulo, do Piracicamirim, que a igreja presbiteriana trabalha muito ajudando em parceria com a prefeitura. Isso, a prefeitura tem um chamamento público, a gente passa recurso para contratar assistente social, psicólogo, para dar orientação para alugar carro, para fazer a locomoção, e eles ganharam esse chamamento. Eu conversei com ele também, e eu acho que eu tenho uma reunião com ele na quinta-feira. Ele me falou que ia conversar com o senhor essa semana. Eu tenho uma reunião com a nossa equipe interna, para que a gente possa fechar uma posição e discutir com ele uma forma de fazer. Nós vamos precisar muito de ajuda e da solidariedade, do trabalho voluntário. Não são muitos, 150, 200, mas eles são desamparados. E pegar aqueles que não têm laço familiar para que a gente possa acolher da melhor maneira possível. Porque eles têm os vulneráveis, eles são os mais vulneráveis dos vulneráveis. E acaba sendo os condutores também do... Foi o que eu falei com o reverendo Sérgio, para que a gente possa, então, retomar aquelas discussões, né, prefeito, que a gente começou ano passado, para que, de que forma a igreja pode ajudar e colaborar nesse momento, no sentido de mão de obra. Eu vou precisar de vocês. Eu gostaria que vocês do Conselho de Pastores analisassem. É trabalho voluntário. O que precisa de estrutura, de médico, de enfermeiro, nós temos. Precisa de psicólogo, nós temos. Se precisar fazer uma campanha de agasalho, a gente faz. Mas acho que nesse momento precisa voltar o fluxo de fornecimento de alimentos. Nós vamos ter dificuldade. Muitas empresas que são doadoras vão ter suas atividades interrompidas por uma semana, 10 dias. Também vai diminuir o recurso e, portanto, vai diminuir o aporte de doações. Se a gente não tiver doações de alimentos por conta das grandes empresas, nós vamos ter que fazer um trabalho, ou a prefeitura vai ter que arrumar verba para arrumar uma cesta básica, ou nós vamos ter que fazer um trabalho comunitário para poder fornecer esse alimento. Muito bem, Rádio FAD, 23 horas e 34 minutos. Esse é o programa Espaço Eu Tô na Fé e hoje nós debatemos sobre o coronavírus, sobre o primeiro caso positivo na cidade de Piracicaba e região também, alguns casos confirmados. Esta gravação vai ao ar já ainda hoje nas redes sociais. Siga a página da Rádio FAD. Quero agradecer desde já a presença aqui do Alex Coppola na audiotécnica. Alex, boa noite e muito obrigado pela sua participação aí, cuidando da nossa audiotécnica. É isso aí, boa noite a todos que participaram conosco do programa, né? Ao prefeito que esteve aqui, o pessoal da bancada. Então, deixar uma boa noite a todos e uma boa semana a todos ainda. Muito bem, lembrando que esse problema que nós não conseguimos entrar ao vivo é um problema da rede internet da região de Piracicaba toda. Quero agradecer a presença do prefeito Barjas Negri, que participou com a gente aqui. Barjas Negri, eu queria agradecer a sua presença e também já finalizar com uma pergunta. Piracicaba está em primeiro lugar como a melhor cidade para se viver. Qual o conselho que o senhor dá para a nossa população para que a gente se mantenha em primeiro lugar? Muito obrigado pela sua participação. O conselho é trabalho, planejamento, participação. Nós vamos ter dificuldade de manter esses índices, porque vai haver uma desaceleração da economia, vai haver um pouco mais de desemprego, vai haver menos recursos tributários para que a gente dê conta disso, mas não vai ser em Piracicaba, vai ser em quase todos os municípios. O que a gente tem que ter é colaboração de todos para que a gente mantenha esses índices elevados para o bem-estar da nossa cidade. Ficando dentro de casa. Resumindo, você, amigo que nos ouve, fique em casa. Fique em casa. Tolere aí um pouco mais, né? Mas para a gente poder evitar essa curva, esse pico de infectação. Pastor Fernando Favoreto, muito obrigado por me deixar conduzir aqui o programa Espaço na Fé, pela confiança, e agradeço a minha participação aqui, a sua confiança, a minha pessoa. Eu quero agradecer também, né, essa parceria que a gente tem, agradecer ao prefeito de, num momento como esse, achar um tempo de estar aqui com a gente. A gente sabe dos compromissos que o prefeito tem e
e dispensou esse tempo conosco. Agradecer a presença do pastor Joel Faria, que está aqui conosco, escondido, mas está aqui. E dizer que, por conta de todo esse transtorno, muitas perguntas que foram enviadas, nós não conseguimos condensar elas, porque nós ficamos muito ocupados tentando entender o que estava acontecendo. Até entender o que aconteceu, hoje já tinha passado o horário, mas nós vamos analisar todas as perguntas, quem sabe a gente envia para o prefeito de alguma forma, né? A sua pergunta, vai postando na página da rádio também, né? E se Deus quiser, nós vamos estar melhorando tudo isso. E quem sabe na próxima semana nós possamos ter informações melhores. E se Deus quiser, nós estaremos dando notícias melhores na terça-feira que vem, sim, em nome de Jesus. O programa Espaço Eu Tô na Fé se despede e você continua com a nossa programação aqui em www.radiofad.com.br. Até mais, terça-feira que vem nós temos um encontro marcado aqui às 22 horas. Valeu! Você está conectado com a sua rádio web número 1.